Bom dia, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no seu capítulo de número 2, verso de número 9. A primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Falaremos hoje sobre além do que o mundo pode ver. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Como disse, além do que o mundo pode ver. Irmãos, o mundo não faz a menor ideia do que é a Igreja de Jesus. Não faz a menor ideia do que é ser Igreja de Jesus. Para o mundo, a igreja é apenas um lugar, geralmente um galpão ou então um salão grande, bem ornamentado, que serve para reunir pessoas em determinados dias da semana para que essas se sintam bem. Geralmente essa é uma das definições que as pessoas têm para igreja. É como se fosse uma espécie de clube. Afinal, como pensam eles, até o dízimo eles pagam para estar na igreja e para assim continuar frequentando. É o que as pessoas pensam. É interessante, irmãos, toda vez que alguém pergunta se eu sou cristão, uma das perguntas que fazem é: mas você paga o dízimo? E eu sempre digo, eu falo, não, eu não pago o dízimo, eu invisto na obra eterna do Senhor. É completamente diferente. As pessoas não entendem o que é a Igreja de Jesus. Elas não compreendem o que é ser Igreja de Jesus, exatamente porque elas não são. Ser igreja não é nada disso que elas pensam. Ser igreja vai muito além disso. Ser igreja é ser parte do corpo de Cristo e ser parte de um organismo vivo, cuja cabeça é o Senhor dos Senhores. Ser igreja é saber que somos parte de um plano divino de redenção para a humanidade. E eu sei que você com certeza já está concordando com isso tudo, eu sei que isso enche o seu coração, mas como se isso não bastasse, nesse verso que nós lemos aqui da palavra de Deus, nós vemos que ser igreja nos traz ainda outras grandiosas bênçãos a mais, que vão muito além do que o mundo realmente pode ver. A primeira dessas bênçãos: nós somos, como diz a palavra, geração eleita. Ser igreja é fazer parte da geração que foi escolhida por Deus. E não, isso não tem nada a ver com salvação. Nada a ver. Deus escolheu a igreja para ser a instituição que receberia dele toda a sorte de bênçãos espirituais que são provenientes diretamente de Deus e de seu trono de graça. Bênçãos que nós não merecemos, como graça, misericórdia, paz perfeita, consolo, direção em meio às tempestades, segurança, perdão dos pecados e tantas outras bênçãos mais. Tudo isso Deus escolheu dar para a igreja. Nós não fomos escolhidos para ser salvos, mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e Salvador Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo, e porque todas essas bênçãos já são garantidas para a igreja, nós as recebemos. Nós podemos desfrutar de cada uma dessas bênçãos, e eu tenho certeza que os filhos de Deus que estão aqui presentes hoje, que me ouvem, os que estão acompanhando pela internet, já experimentaram pelo menos uma dessas bênçãos que foram citadas aqui, talvez daquelas que eu não citei, mas que certamente já fizeram parte de suas vidas. Porque somos a geração eleita. E, irmãos, fomos escolhidos não para ser salvos, não para sermos igrejas, mas para herdarmos, por amor, as bênçãos que são mais preciosas do que qualquer riqueza que o mundo possa nos oferecer. E por que geração? Porque, como pregou para nós o Senhor, através do pastor Ebenezer, algum tempo atrás aqui na nossa igreja, esse é o tempo em que Deus escolheu para nós. E eu não sei você, mas eu me sinto extremamente
extremamente privilegiado por ser geração eleita nesse tempo, que a Bíblia chama de tempos difíceis. Irmãos, pare e pense comigo. Se para nós que somos cristãos, muitas coisas nos dias de hoje já são muito difíceis por causa da situação do mundo aí fora, imagina para quem não tem a Cristo. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas nessa geração a qual nós pertencemos, ou melhor, nessa geração a qual nós pertencemos, nós também somos igreja de Jesus, e por ser igreja de Jesus, nós temos as bênçãos do Senhor, todas dispostas a cada um de nós. Isso é uma maravilha. E precisamos louvar e agradecer a Deus cada dia, porque pela sua misericórdia, Deus não somente nos salvou, mas Deus nos dá tudo o que necessitamos para o nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há também outra bênção, que é o fato de que somos sacerdócio real. Um sacerdote é um ministro investido de autoridade, ou seja, é um ministro, alguém que recebeu autoridade. E sim, nós sabemos que ser ministro nada mais significa do que ser um servo. É a expressão que a palavra de Deus traz. Eu gosto sempre de usar o exemplo. Ministros eram chamados aqueles que trabalhavam na parte de baixo dos navios, remando, para que o navio ele pudesse se deslocar. Aqueles ali eram os ministros. Essa é a palavra, ou é a esse tipo de serviço que a palavra de Deus se refere a nós, quando nos chama de ministros. É porque nós somos servos do Senhor. E as pessoas no mundo podem achar isso uma extrema desvantagem. O que é isso? Você entrega a vida a Cristo. Eu vou entregar a minha vida a Cristo para virar um servo? Para virar um trabalhador? O que chateia, irmãos, o que entristece é que muitas vezes tem crentes que pensam assim: puxa, mas tudo que eu posso ser é só um ministro? Tudo que eu posso ser é só um servo? Mas a verdade é que essa é uma bênção grandiosíssima que Deus nos dá, uma bênção maravilhosa, sermos sacerdócio real, porque ser sacerdote significa receber de Deus o privilégio de ser útil na sua obra. Ser sacerdote é receber de Deus uma responsabilidade dentro do grandioso e tão detalhado plano de redenção para a humanidade. Ser sacerdote significa ser um dos membros do corpo de Cristo, cooperando com o avanço da obra gloriosa do Senhor. Muitas vezes, irmãos, quando pensamos em avanço da obra, muitas vezes quando nós pensamos em investir, nós somos tentados a pensar somente nas questões financeiras. As pessoas falam, puxa, eu não posso investir tanto na obra do Senhor como eu gostaria, eu não sou rico. E eu não consigo investir tanto as minhas finanças na obra do Senhor. E nós sabemos que sim, as finanças têm a sua importância. É quando a igreja não pode sair do lugar onde está fisicamente, mas ela vai abençoar os missionários que estão espalhados no mundo. É quando nós vamos apoiar pessoas que renunciaram ao chamado de Deus, elas renunciaram grandes coisas na sua vida para realizar o que Deus tinha separado, o que Deus tem separado para cada uma delas. E contribuir com missões é maravilhoso, é importante, é precioso, e em nome de Jesus a nossa igreja há de se manter assim, investindo na obra do Senhor, domingo após domingo, dia após dia, culto após culto, até a volta do Senhor e Salvador Jesus. Há de permanecermos assim, mas essa não é a única forma de colaborar com a obra de Deus. Nós podemos ser úteis com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu fico encantado em ver os trabalhos que acontecem aqui na nossa igreja. Por exemplo, logo teremos agora o aniversário da Sociedade de Senhoras. E tem muitas irmãs que às vezes passam despercebidas pelo povo de Deus, mas essas irmãs elas já estão trabalhando, usando os seus dons e talentos para que o aniversário daqui 2 semanas possam acontecer.
Até algumas delas procurando, pastor, a música, e quem vai tocar, e quem vai reger, aquela coisa. E isso é impressionante, porque elas não regem, elas não tocam, elas não cantam, mas elas estão ajudando a preparar toda essa questão. No mês de maio, nós tivemos aí os departamentos trabalhando domingo após domingo. E nós vimos os homens, vimos os jovens, as senhoras, vimos os adolescentes. Que maravilhoso que era ver todos ali empenhados em oferecer o melhor de si para que o culto acontecesse. Cada um de nós pode oferecer o melhor que Deus colocou em nossas mãos para que a obra, meus irmãos, avance. E eu gosto muito de pensar no catavento também sobre isso. O catavento, os irmãos sabem, aquele evento glorioso, tenho certeza que nasceu no coração de Deus essa ideia, onde nossa igreja abre suas portas e recebe pessoas aqui da nossa região. E aí nós descobrimos irmãos que cortam cabelo. Tem irmãos que nem têm cabelo mais, mas cortam o cabelo dos outros. Isso é uma bênção. Nós descobrimos irmãos e irmãs que são enfermeiros, que são técnicos de enfermagem, que são médicos. Nós descobrimos irmãos que trabalham com logística, e isso eu acho impressionante, que eles conseguem achar uns espacinhos para encaixar umas coisas grandes, e a coisa acontece, e nós vemos aqui um exército de pessoas passando na nossa igreja, e várias delas são atendidas em várias áreas, várias delas, louvado seja o nome do Senhor, oram confessando Jesus como Senhor de suas vidas. E são as pessoas trabalhando, meus irmãos, na obra de Deus, são pessoas exercendo o seu sacerdócio. Isso é maravilhoso. Porque, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para fazermos parte de obra tão grande? O que temos nós para receber tão grande honra do Senhor? Os israelitas, certa vez, eles se viam como gafanhotos ao observar os homens de Jericó. Eram homens se sentindo como gafanhotos, vendo outros homens. Eu paro para pensar, se nós pararmos para fazer essa comparação, mas nós e Deus. Se os israelitas se viam como gafanhotos diante de homens, nós nos veremos como o quê diante de Deus? E a resposta não podia ser diferente que não fosse um tremendo nada. Porque diante de Deus, irmãos, não somos nada. Comparando com Deus, irmãos, não somos nada. Mas Deus nos faz seus sacerdotes. Ele nos faz seus servos. Ele nos reveste de autoridade dada por Ele mesmo, e nós, sendo nada, pelo poder de Deus, podemos ser úteis na obra do Senhor. Isso é uma maravilha. E todo crente precisa ter isso no seu coração, precisa agradecer a Deus por esse privilégio tão maravilhoso que Deus nos deu. Ser sacerdote é um privilégio que só os filhos de Deus têm. Mas ninguém no mundo tem, só os filhos de Deus. Um ou outro podem ser usados pelo poder, pela soberania de Deus, como muitos foram, como muitos são, e como muitos ainda serão usados por Deus em algum determinado momento. Mas eles serão usados por Deus porque Deus é soberano, e para que todos os seus propósitos se cumpram, Deus ele tem autoridade para usar quem Ele quiser. Me lembro de Ciro, a quem a palavra de Deus chama de o meu escolhido, o meu ungido. E Ciro era crente? Não. Mas foi usado por Deus para libertar a nação de Israel, para que ela voltasse para a sua terra. Só que, irmãos, Ciro passou. Pouca gente se lembra de Ciro. Mas o povo de Deus, apesar de também ter o seu templo para cumprir aqui na terra, passa, mas não é esquecido. Nós temos aí pastor Josué, nós temos pastor Isaías Mota, nós temos pastor Ponte, temos pastor Wallace Williams e tantos outros servos de Deus que vieram, marcaram a nossa geração e já estão com Cristo hoje na glória. Mas eu tenho certeza que você se lembra de muitos outros irmãos também. Tem alguns irmãos aqui da igreja que eu sempre me lembro. Irmão Orli, irmão João Amaral, marcaram a nossa igreja aqui. Puxa vida, são tantos nomes. Irmão Bertotti,
Eu me lembro que eu era pequenininho, meus pais zeladores aqui na igreja, todos os dias, meus irmãos, 7 horas da manhã, eu chegava na janela do quarto aqui em cima da casa do zelador, eu olhava para o portão aqui na frente, 7 horas estava o irmão Bertotti, só esperando o portão abrir, aquele italianão alto, do lado do portão, só esperando o portão abrir. Que bênção que era. Lembro da irmã Maria de Lourdes Conceição Santos, está com Cristo também na glória. Puxa vida, quantas vezes ela ficou brava comigo por causa do jardim da igreja. Quantas vezes pessoas... E ela não marcou a minha vida por ter ficado brava comigo, não é isso não. É porque ela cuidava do jardim, meus irmãos, com um carinho tão grande. Era um amor tão grande. Aquelas flores, irmãos, elas eram as mais bonitas daqui da região por causa do amor que aquela irmã, a irmã Maria de Lourdes, cuidava daquelas flores. Era impressionante. Você olhava para aquela flor, a flor parecia que te dava um bom dia. Era lindo de ver. E tantos outros que marcaram as nossas vidas. Sabe por quê? Porque eram sacerdotes e colocaram aquilo que Deus deu em suas mãos a serviço do Senhor. E por isso, meus irmãos, eles foram uma grande bênção. Eles perceberam o privilégio que era ser sacerdote do Senhor e investiram tudo de si na obra de Deus. E nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos seguir o exemplo de cada um deles, se nós entendermos que somos sacerdotes e sacerdotes reais, porque o nosso Deus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma outra bênção. Nós somos também, como lemos no texto, nação santa. E pelo menos 2 coisas me chamam a atenção sendo nação santa. Primeira delas, se somos uma nação, somos muitos. Podemos não ser a maior nação do mundo, tudo bem, mas nós somos muitos, irmãos. Nós somos muitos. O crente às vezes acha que ele está num exército pequenininho, um exército que não tem poder de combater contra o mal. Está pensando errado. Nós somos muitos, porque tem nação santa, tem povo de Deus espalhado no mundo todo. No mundo todo. E se somos muitos, não estamos sozinhos. Se somos muitos, não estamos sozinhos. O povo de Deus é um povo forte, porque a nossa força vem de Deus. Não vem de nós. Não podemos andar cabisbaixos. Não podemos andar temerosos, com medo do mundo e das muitas crueldades, injustiças e outras coisas mais que o mundo pode fazer contra nós ou que nós podemos sofrer. Porque, irmãos, mesmo que não sejamos a maior nação do mundo, com Deus nós somos maioria. Com Deus nós somos maioria. E o povo de Deus precisa se lembrar disso. E como nós ficamos felizes, irmãos, na última quarta-feira, 142 intercessores aqui na casa de Deus. Porque o povo de Deus precisa se unir em oração. Pastor Ebenezer mandando as mensagens ali no grupo de avisos, e uma vez também pregando aqui, ele falava: a oração de um justo, como diz a palavra de Deus, pode muito em seus efeitos. Irmãos, e a oração de muitos justos? Vai poder menos, pastor. Não faz sentido, são mais justos orando. É claro que a oração de muitos justos vai poder muito mais em seus efeitos. Somos muitos, irmãos, e precisamos pegar com propriedade em nossas mãos o fato de que, se estamos unidos em oração, Deus pode fazer muito mais por nós e através de nós, porque somos nação santa. O povo de Deus vai impactar o mundo lá fora, se unido como nação, se muitos de nós viverem o que Deus espera de cada um de nós. Eu me lembro de John Knox, um missionário que ganhou a Escócia para Cristo. E a oração dele era a seguinte: Senhor, dá-me a minha nação, ou pode me levar para o Senhor. O desejo dele era de ganhar a nação, e Deus o abençoou, porque ele ganhou. Se eu não me engano, era a rainha dele que falava: eu não temo um exército de 10.000 homens, mas eu temo quando John Knox dobra seus joelhos para orar. Olha, meus irmãos. Agora, John Knox era um só. Imagina todos os outros que estavam orando juntamente com ele. É por isso que a rainha ficava com medo.
porque o povo de Deus é um povo vencedor. O povo de Deus é um povo que tem Deus ao seu lado. E com Deus ao seu lado, meus irmãos, a vitória é certa, a vitória é garantida. Somos nação santa, somos muitos, e louvado seja o nome do Senhor por isso. E meus irmãos, a segunda coisa que me lembra, por sermos nação santa, é que fomos separados por Deus. Santo significa exatamente isso, pôr à parte, ser colocado à parte. Deus separou-nos do mundo. Deus colocou-nos em um lugar especial. Deus tirou-nos do caminho de trevas e de perdição e colocou-nos em um caminho de luz e salvação. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? No Salmo de número 105, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele nos tirou de um mundo perdido nas trevas e nos colocou no reino da sua gloriosa luz. E ao olharmos para os céus, irmãos, o nosso Senhor não nos vê como vê as pessoas que ainda estão no mundo. Há uma distinção feita pelo próprio Deus. Quando olhando dos céus, Ele contempla as pessoas na terra. Ele nos vê como filhos. Ele nos vê como homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos vê como a nação que foi colocada à parte e será arrebatada para Ele, e que para sempre estará com Ele. Nação santa, nós somos diferentes. Deus nos vê como pessoas diferentes, porque Ele nos fez diferentes. Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. Ele nos fez lavados do poder do pecado pelo sangue de Jesus. Isso traz sobre nós, meus irmãos, uma responsabilidade, a responsabilidade que nós ouvimos aqui pregado no último mês de maio. A série de mensagens Santos em um Mundo Profano, como falou aos nossos corações, porque se somos nação santa, nós precisamos ser diferentes, separados do mundo e das coisas do mundo. Isso traz sobre nós uma responsabilidade. Veja bem, irmãos, a palavra de Deus diz, não sou eu. Isso não traz sobre nós um peso, isso traz sobre nós uma responsabilidade, porque a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a Bíblia diz, não são pesados. O pecado é, mas os mandamentos de Deus não são. E ser santo é uma bênção. Ser nação santa é uma bênção. Ser nação santa é ser de Deus, é ter sido colocado à parte. É ser visto, é ser cuidado, é ser tratado de forma diferente. Pastor, mas isso é pelo mundo. A parte ruim é pelo mundo, mas a parte boa é que nós somos cuidados, vistos e tratados diferentes por Deus. E Deus nos trata bem. Deus cuida bem de cada um de nós. Há outra bênção ainda. O fato de que nós somos povo adquirido. O mundo não consegue enxergar isso. Mas nós somos povo adquirido, somos o povo que a Deus pertence. Não temos outro dono senão o Senhor. Fomos comprados e por isso somos propriedade de alguém. Mais uma vez, o mundo pode olhar e falar, isso é um absurdo. Você gosta de ser propriedade de alguém? Você gosta de ter dono? Ah, eu gosto. Se Deus é o dono, eu gosto. Puxa vida, quanto mais caro é o valor daquilo que compramos, mais cuidado nós temos por aquilo. Por quê? Porque custou caro. Custou caro. Veja o pai de família com o carro abençoado novo que Deus deu. Se pudesse, ele não tirava nenhum plástico do carro, ficava tudo ali. Tudo ali. Para quê? Para conservar o máximo que der. Algumas irmãs aqui provavelmente têm nas suas cristaleiras aquele aparelho de jantar bonito que ganhou quando casou. E na cristaleira ficou. Está lá. Em algum momento vai ser usado. Em qual? Não sabemos. Mas está lá. Por quê? É de valor, custou caro. Se quebra um daquele, misericórdia. Meus irmãos, nós custamos caro para Deus. Custamos caro para Deus.
A palavra de Deus diz que não foi com ouro, não foi com prata, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. A salvação, nós a recebemos de graça, e nós a recebemos por graça, mas ela não foi de graça. O preço mais alto foi pago. Jamais um preço tão alto será repetido na história da humanidade. E por termos sido comprados por um preço tão alto, nós não seremos devolvidos, nós não seremos desprezados, nós não seremos esquecidos. Nós não seremos desvalorizados por aquele que nos adquiriu. Somos povo adquirido. E Deus quis nos comprar, irmãos, por isso Ele enviou Jesus. E Ele nos comprou com o sangue de Cristo. E para nós, em Cristo, para Deus, temos valor. Porque nós reconhecemos, nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que o que Cristo pagou na cruz, Ele o fez pelos nossos pecados. E quando nós assim nos humilhamos diante de Deus, Deus então, Ele nos faz os seus filhos. Quando recebemos ao Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, e por isso Ele nos compra. E por isso Ele cuida de nós, Ele guarda, Ele preserva, porque em Cristo temos valor para o Senhor. Com que podemos concluir com tudo isso? Todas essas bênçãos Deus nos deu com uma finalidade. E está no versículo 9, eu peço que você acompanhe comigo novamente. A palavra de Deus diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, olha aqui a nossa finalidade, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas essas bênçãos nos foram concedidas para que estejamos aptos para anunciar que Cristo quer salvar os que estão no mundo em trevas que outrora nós estivemos. Não somos, irmãos, um grupinho. Não somos um fã-clube que se reúne de tempos em tempos. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para levarmos pessoas que estão no mundo, mas que não conseguem ainda enxergar o quanto a igreja é muito além daquilo que elas podem pensar. Recebemos essas bênçãos de Deus para sermos verdadeiros embaixadores do Rei, do Senhor dos Senhores, e fomos enviados a fim de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Ser igreja é uma bênção muito além daquilo que o mundo pode ver. Que nós possamos, então, mostrar isso para as pessoas no mundo, para que mais delas venham ao conhecimento de Cristo, façam parte da nossa família e nós possamos seguir crescendo e caminhando para a glória do nosso Deus e que Ele nos abençoe.